De volta a Brasília, na retomada dos trabalhos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sai em defesa do sistema eleitoral e faz um apelo por paz na disputa deste ano. Acompanhe repórter Yasmin Costa. A defesa do sistema eleitoral brasileiro foi o foco do discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no retorno dos trabalhos. Pacheco afirmou que tem plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional. Pacheco também defendeu que o resultado das urnas é a resposta legítima da vontade popular. O presidente do Senado ainda afirmou que no dia 1º de janeiro o Congresso estará pronto para dar posse ao presidente eleito. É o Poder Judiciário que incumbe cuidar das eleições através de um sistema eleitoral baseado nas urnas eletrônicas de confiabilidade já apurada, a garantia à democracia brasileira, à sociedade brasileira, que no dia 1º de janeiro de 2023, aqui estaremos no Congresso Nacional a dar posse ao presidente da República eleito pelas urnas eletrônicas do nosso país, seja qual for o eleito. É essa a afirmação da democracia e é isso que é a expressão da vontade soberana do Congresso Nacional. A afirmação da democracia, a realização das eleições, a confiança no sistema eletrônico de votação. O presidente do Senado ainda defendeu uma pacificação de ânimos. Reitero o apelo de pacificação e de contenção de ânimos e dirijo especialmente aos agentes do Estado e aos candidatos nas eleições que se aproximam. O que faz uma nação é um conjunto de valores e ideias que nos unem, não os que nos dividem. Voltemos, portanto, a discutir ideias, a discutir propostas, a discutir o futuro do Brasil. Que nossos esforços sejam direcionados para buscar soluções que tragam prosperidade para o país. Que o debate político tenha o escopo de garantir dignidade para a nossa população. Que o tom eleitoral seja sério, baseado em verdade, baseado em boas propostas. Nesse retorno dos trabalhos do Senado, um grupo formado por juristas, economistas, centrais sindicais e também por representantes de movimentos sociais entregou uma carta a Rodrigo Pacheco, manifestando repúdio às falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro. No documento, as entidades também pedem uma reação do Congresso Nacional ao que eles chamam de ameaças e também de aventuras golpistas por parte de Bolsonaro. Roberto Motto, o que achou das palavras do tema escolhido, ou dos temas escolhidos por Pacheco nessa reabertura do Senado? Muitos recados passados, ele tratou de assuntos que estão em alta nessas eleições? Pois é, Adriana, eu prestei atenção no que ele disse. Eu não entendo como um país pode ter orgulho de um sistema digital. Continuo com essa dúvida. Um sistema eleitoral é muito maior do que simplesmente as urnas, né? Um sistema eleitoral é composto pelas regras, pelas leis, pela justiça eleitoral, pelo sistema de votação proporcional, que a maioria dos eleitores brasileiros não entende como funciona. O sistema de registro e contagem de votos é apenas um pequeno pedaço desse sistema todo. Esse debate sobre o sistema de registro de votos, né, o sistema digital ou as urnas eletrônicas, esse debate continua pautado por frases feitas, declarações poéticas, rebuscadas, quando deveria ser uma questão técnica baseada em evidências e conduzido por especialistas. Mas o que a gente continua vendo são essas entidades que não têm nada a ver com tecnologia, fazendo posicionamentos políticos e chamando qualquer crítica de golpe. Eu não consigo entender isso. Amanda, o presidente do Senado fez bem em falar sobre a urna nessa volta ao trabalho no Congresso?
Fez sim, Thiago. Ele reiterou a confiança da maioria dos brasileiros nas urnas eletrônicas e no nosso sistema eleitoral, que eu acho que o Mota apontou muito bem, é maior do que apenas o sistema de votação. É todo um conjunto de regras, um arcabouço institucional comandado há 90 anos pela urna eleitoral, pela justiça eleitoral, que faz com que os brasileiros confiem em quem foi eleito. Afinal de contas, é a demonstração mais inequívoca e principal da democracia, que a vontade soberana do eleitor seja respeitada. E isso tem sido garantido e como enfatizou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao longo dos últimos 25 anos, de forma muito mais confiável. O advento das urnas eletrônicas, elas representam um avanço, elas têm que ser motivo de orgulho nacional. Afinal de contas, em que outra democracia você tem o resultado da eleição em poucas horas, de forma tão confiável e que tem garantido a alternância do poder, ou seja, tem garantido que a vontade do eleitor, seja ou não por alternância de poder, mas seja respeitada e que esse resultado seja confiável. O que nós temos assistido nos últimos anos é por um método de desconfiança desse sistema eleitoral, ou seja, de lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Isso tem sido patrocinado principalmente pelo governo eleito, pelo governo de plantão, ironicamente eleito para a maioria dos seus cargos, no caso o presidente Bolsonaro, de deputado federal e depois presidente da República, por essas mesmas urnas eletrônicas, ou seja, teve a garantia do mandato confiado pelas urnas eletrônicas e lança dúvidas a essas mesmas urnas eletrônicas. Isso não faz sentido, isso é o beabá do manual do autocrata, não só aqui, como em todos os lugares do mundo. Aconteceu nos Estados Unidos, você desconfia, você lança desconfiança sobre aquele sistema eleitoral para depois descredibilizar se você não for, descredibilizá-lo se você não for reeleito, ou seja, você lança dúvidas sobre a legitimidade, sobre o seu oponente, sobre o seu adversário. Aconteceu nos Estados Unidos e nós estamos seguindo esse mesmo roteiro, nada original aqui no Brasil.